Então, uma boa noite a todos. Sim, é sempre bom falar de Jesus, ouvir Jesus, ler sobre Jesus, né? E eu vim falar, assim, sobre uma lição que é difícil para todos nós. Mas que, né, eu espero que com as palavras de hoje à noite a gente consiga, talvez, ajudar um pouquinho nessa nossa jornada, nossa caminhada. Então, o tema que iremos abordar hoje, ele foi baseado no capítulo 10 do livro Quando Voltar à Primavera, que é do Espírito Amélia Rodrigues e foi psicografada por Divaldo Franco. E também no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, de Kardec. Eu gosto muito dos livros da Amélia Rodrigues, porque ela traz assim, uma beleza muito única, muito dela. Ela traz informações sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre o momento, né, na época que Jesus aqui esteve, e assim como os costumes, as tradições, e ela faz isso de uma forma muito poética, muito dela, assim, né? E além disso, ela traz também um conteúdo histórico muito rico, né? E que nos ajuda a formar assim uma imagem, uma noção, né? Um panorama de como era naquela época, né? Então, nesse capítulo 10 de Amélia Rodrigues, ela nos traz uma cena muito linda e que retrata, então, a fala de Simão Pedro junto com Jesus, depois de uma tarde muito importante, uma tarde que passou para a história, onde os ensinamentos que foram ali tratados, tenho certeza que todos aqui já ouviram. Estou falando da tarde do Sermão da Montanha. Então, essa cena ela se passa após, né? Quando já haviam terminado, as pessoas já estavam retornando. E a Amélia, ela nos coloca o seguinte, que nunca dantes se dissera nada igual. Jamais se ouviria algo semelhante àquele sermão no monte. Estavam lançadas, em definitiva, as bases do reino eterno, sobre os escombros do mundo. Que bonito, não é? Então, eu vou pedir permissão para fazer uma leitura para vocês perceberem como é a escrita dela e como é bonita quando ela relata. Então, esse encontro tão importante que foi Pedro com Jesus, né? Então, após esse momento. Então, Pedro, muito emocionado com os ensinamentos daquela tarde, se aproxima de Jesus. E com a alma dilatada de felicidade, desejando realçar as grandezas das lições recebidas, diz ao mestre: Rabi, jamais alguém enunciou ditos, quais os que aqui foram proferidos. Nunca mais se repetirá esta tarde profunda e abençoada. E continua: todos os enunciados penetram-me na alma, qual fosse um punhal aguçado, feito de luz, que rasgasse a cortina de sombras que envolvia o espírito. Sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Agora, em face dos dispositivos do amor, sem dúvida, participo de uma revolução que modificará toda a estrutura da coletividade, do mundo. O Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação, ao trabalho pelo progresso. As bem-aventuranças aqui apresentadas são a excelência da esperança, bênçãos sobre bênçãos, para os humildes, os brandos, os pacíficos, os amantes, os sedentos de justiça e de verdade. E Jesus, percebendo a emoção do querido apóstolo, do amado apóstolo, que já está com a voz engasgada de tanta emoção,
ele lhe fala de uma forma muito afetuosa. O Evangelho prepara um mundo novo. Sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade, sim. Não obstante, jamais revoga as leis. Adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia. Justiça e misericórdia, severidade e amor, eis os pilotos das edificações novas. E mais adiante Jesus continua. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e as frustrações. Renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo. Amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Entendes? Sim, Pedro entendia. Mas, como nós, ele também tinha muitas dúvidas sobre como fazer, de que forma a gente consegue superar o nosso orgulho e fazer com que a gente consiga amar indistintamente, amar inclusive os nossos inimigos. Em Mateus, capítulo 5, a gente encontra uma frase bem interessante que foi preferida assim por Jesus. E ele diz o seguinte: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que se levante o sol para os bons e para os maus, que faz com que caia a chuva para os justos e para os injustos. Por quê? Ele ainda pergunta. Se só amardes os que vos amam, qual será a recompensa? Então, pessoal, a gente está numa condição em que Jesus nos coloca na condição de protagonistas. Nós podemos modificar o nosso futuro. Nós, através das nossas escolhas, a gente faz com que as coisas possam ser diferentes. Então, a força, a vontade e a determinação que a gente vai impor em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, é que vai fazer a diferença também para a gente conseguir conquistar e aprender a lição de hoje. Jesus nos conclama a fazer muito mais. Ele espera isso de nós. Ele sabe que nós conseguimos e nós temos essas condições. E no Evangelho a gente encontra que se o amor, amar o próximo já constitui um princípio de uma caridade muito linda, muito divina, amar os inimigos é ainda muito mais sublime, porque amando os inimigos a gente vai estar superando o nosso orgulho e a nossa vaidade. A gente vai obter vitórias inimagináveis. Claro que não é fácil, né, gente? Não é fácil, não é simples. E é um desafio para cada um de nós. E Jesus foi claro, né, naquela tarde lá, quando ele ensinou sobre essa lição. Não há outro caminho para chegar ao reino de paz, ao reino de fraternidade, se não aprendermos essa lição. O caminho passa por este aprendizado. Mas como a gente vai amar aquele que nos faz mal, aquele que nos prejudica, aquele que nos traz dor e sofrimento? Muitas vezes, esse nosso adversário, esse nosso inimigo, não é aquele que está
do lado de fora da porta. Muitas vezes é aquele que está junto, na nossa casa, na nossa família. Deus assim permite que as famílias se constituam com aqueles que em outra vida eram inimigos, adversários, porque com a formação da família, a gente precisa aprender a amar. E isso traz a possibilidade de aprender, mas também de resgatar aquelas diferenças de outras vidas. Então, Deus permite, sim, que a gente se reúna em família, aqueles que seriam, em outro momento, os nossos adversários. Mas a gente não precisa temer isso, né? A gente precisa entender o processo e como chegar ao objetivo principal, né? Então, a doutrina espírita, ela nos inspira, ela nos ajuda a entender e encontrar os meios para a gente obter esse objetivo. E, através dos esclarecimentos, a gente consegue entender conceitos como, por exemplo, culpa e perdão, né? Então, a gente pode começar a partir daí. Ampliando a nossa capacidade de perdoar é o primeiro passo, né? Então, a gente precisa, claro, ter boa vontade, ter desejo de mudança, de melhorar, de progredir, né? E de querer aliviar as dores dos nossos irmãos e aliviar também as nossas dores. No momento em que a gente passa a entender que somos todos filhos do mesmo Pai, que somos seres espíritos em evolução e que a gente reconhece em nós as dificuldades, reconhece as nossas fraquezas, mas a gente tem o firme propósito de mudança e de melhora, a gente vai conseguir também enxergar no outro, naquele nosso adversário, algum traço de bondade, alguma atitude que demonstre que ele também é um espírito imperfeito como nós, que é um espírito em evolução como nós. Então, a gente percebendo e enxergando nele esses traços de também, né, de querer mudar e evoluir, a gente vai entender que naquele coração, assim como em nós, habita a presença divina. Deus está conosco, assim como está com eles. Então, esses são os primeiros passos para a gente começar, né? O perdão é o primeiro passo para a gente começar a seguir, trilhar o caminho, né, que Jesus espera de nós. Um fator importante que a gente precisa entender, né? Às vezes a gente fica remoendo, a gente não quer perdoar, mas assim, o perdão ele não isenta o outro das falhas cometidas. Não retira dele a culpa pelo mal que ele fez, seja para nós, seja para outros, ou que ele ainda faz, né? Essa culpa, ele não vai ser retirada porque a gente perdoou. Não, nada disso. Esse espírito, ele vai continuar com o seu débito criado. Com o que ele criou esse débito? No Espiritismo, a gente aprende sobre a lei de ação e reação, ou causa e efeito, né? E no momento em que a pessoa fica fazendo as atitudes no mal, prejudicando outras pessoas, né? Fazendo o mal para os outros, essa pessoa está criando um débito muito grande para com essa lei. E ele vai ter, em algum momento, ele vai ter que resolver e resgatar esse débito criado, não é? Na Bíblia a gente encontra essa frase, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso é bem simples de a gente entender, né? Que a gente, enfim, colhe aquilo que planta, né? Então, se a gente colhe o mal, se a gente planta o mal, a gente vai colher o mal.
né? E tanto mérito é, mais mérito ainda, se a gente recebe o mal e planta o bem. Certo? Bom, então qual o sentido do perdão e como ele nos ajuda a alcançar a meta de amar os inimigos? Jorge Elahá, que é um palestrante espírita muito conhecido, em uma de suas palestras ele diz o seguinte: não existe um vínculo entre as criaturas quando alguém machuca outra alguém. O vínculo não se forma no momento em que o mal foi feito. Parece contraditório, né? Puxa, ele me fez mal e como assim, né? Não criou nenhum vínculo, como assim? Vamos esclarecer isso, né? Se esse vínculo ele não se forma no momento do mal realizado, quando é que isso acontece? Quando há essa conexão? Como eu falei antes, a gente tem a lei de causa e efeito, né? Esse agressor, né? esse ser, esse irmão, esse inimigo, né? Ele fica em débito com essa lei. Ele deverá obrigatoriamente resgatar essa dívida. Mas esse resgate, ele será necessariamente conosco? Vamos pensar. Vejam que todo mal realizado precisa ser reparado. Ali na frase. Mas essa reparação, ela é feita envolvendo necessariamente sempre as duas pessoas envolvidas ou mais? E a resposta é não. Não necessariamente. Por que não? Porque essa reparação, ela deverá ocorrer entre as partes somente se houver o vínculo entre eles. Aquele vínculo que o Jorge Elahá falou. Certo? Esse vínculo ele pode ser criado, mas ele vai depender de como a gente vai reagir ao mal que nos foi feito. Então, se a gente, né, vamos usar como exemplo, né, se eu me deixo levar por sentimentos negativos, ruins, ódio, por todo o mal que eu recebo, rancor, raiva, se eu desejo o mal ao meu agressor, se eu me deixo levar pelos pensamentos de raiva e penso assim, meu Deus, eu não consigo perdoar ele. Tudo que ele me fez não tem perdão. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o vínculo para mim. Eu estou criando vínculo com o meu agressor. É nesse momento que eu, com o meu pensamento, me ligo, me conecto ao meu adversário. Então, gente, por isso que a gente não pode nos deixar envolver por essa energia, por esse sentimento de vingança, porque é nesse momento que a gente se une ao nosso agressor e ao débito dele. O que antes era um problema dele, agora passa a ser meu também. Então, eu vou ter que, junto com ele, reparar isso. E isso pode, muitas vezes, levar uma existência inteira, quando não é levada para outras encarnações. Então, gente, isso é muito sério, né? Por isso, irmãos, há a urgência da gente resolver os nossos problemas o quanto antes. E não sou eu que digo isso. É Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. No livro Consolador, que Emmanuel psicografou junto com Chico Xavier, né? Tem a pergunta 337 que diz o seguinte: como, se o adversário não estiver de acordo com a vontade, com um bom desejo de fraternidade, como eu vou efetuar a reconciliação? Eu quero, mas ele não quer a reconciliação. Ele quer continuar seu trabalho e ainda permanecendo no mal. E Emmanuel nos coloca que cada um precisa cumprir a sua parte, o seu dever evangélico. E isso passa por buscar o nosso adversário e tentar resolver a questão.
Isso passa por esquecer a ofensa recebida e perdoar. Mesmo que ele não queira se reconciliar, nós precisamos fazer a nossa parte, porque quando a gente faz isso, quando a gente se mantém livre da vontade de vingança, quando a gente se mantém livre de querer uma represália para o mal recebido, a gente está afastando do nosso coração uma chaga muito ruim, que pode permanecer durante muito tempo. Então, a gente não pode se conectar, não pode estabelecer esse vínculo. Façamos o possível para não criar esse débito do outro, trazendo ele para nós, né? Então, gente, perdoar é sempre a melhor opção. E perdoar sem reclamar, sem se revoltar. Porque, gente, Deus, Ele sempre esclarece tudo. O tempo vai nos trazer a verdade. A verdade sempre é restabelecida. Né? Outro ponto importante que Jesus fala, no outro slide eu coloquei, que ele diz assim, ele nos convoca a orar pelos nossos inimigos, né? Pelos nossos adversários. Ele sabe que eles já trazem uma carga muito grande de sofrimento. Não é necessário a gente ainda nutrir esse sentimento de ódio e rancor para com eles. E no momento que a gente ora pelos nossos desafetos, a gente vai estar ajudando ele no processo de evolução dele, além de nos desconectarmos daquele problema. Certo? Então, essa oração, ela nos traz um benefício muito grande para nós, mas também para o outro, né? E com isso a gente não entra nesse ciclo, né? Esse ciclo de ódio, de rancor que pode se levar para muitas encarnações. Essa pessoa ele já está contaminado com o mal que ele mesmo provoca, né? Não é necessário a gente ir lá e ainda piorar essa situação. Ela também chama uma atenção bem interessante, né, em relação à Bíblia. O Antigo Testamento, que na Bíblia Católica tem 46 livros, na Evangélica tem um pouquinho menos, mas ele fala o seguinte, que a palavra perdão e o ato de perdoar em si, né, aparece em 76 ocasiões no Antigo Testamento. E essas ocasiões, todas as situações, com exceção de uma, ou seja, em 75 ocasiões, o perdão está sempre relacionado com Deus e os homens. Somente em um momento, o perdão aconteceu entre duas criaturas, entre dois irmãos, que é o caso de Esaú, que perdoou Jacó. Não sei se vocês estão lembrados, mas Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Esaú é o primogênito, porque ele nasceu primeiro, né? Ainda sendo gêmeos, alguém tem que sair primeiro. Então, ele era o primogênito. E a primogenitude era muito, muito valorizada, né? Nos tempos antigos. Jacó enganou o pai deles, que já estava cego, com idade avançada, e acabou tomando, enfim, a bênção de primogenitura do irmão. Levou 20 anos, mas eles conseguiram resolver e houve, então, o perdão. E todas as outras situações, o perdão não está relacionado entre as pessoas. Vejam que curioso isso. Então, imaginem o quanto Jesus trouxe... trazendo essa lição, esse mandamento, quanto ele não provocou de problemas, né, naquela tarde onde ele fez o ensinamento, né. Na verdade, ele provocou foi um escândalo, porque as pessoas realmente não estavam acostumadas a perdoar. Muito pelo contrário, eles eram ensinados a se vingar, a reparar. Quem me fez tem que pagar, né? Feriu minha honra, tem que pagar. Mas então, meus irmãos, a gente tem uma ferramenta bem importante que Deus nos concedeu, que faz com que a gente
possa escolher os nossos caminhos. É o livre-arbítrio, né? E se eu tenho a oportunidade de escolher, eu posso fazer boas escolhas, mas posso fazer as escolhas ruins também. Então, se eu escolho a dureza do coração, se eu escolho vingança, se eu escolho ódio, rancor, isso tudo eu irei receber no momento que eu estiver retornando também à casa espiritual. Tiver que prestar contas de toda a minha existência, eu vou estar recebendo também através da minha consciência, que vai me cobrar o porquê de usar dessas escolhas, o porquê de ter escolhido essa forma. Gente, toda escolha que a gente faz, ela reflete em alguma consequência, né? Causa e efeito. As escolhas más vão nos trazer consequências más, né? E as escolhas boas vão nos trazer também boas consequências. A gente vai estar reunindo créditos que vão ser utilizados em nosso favor, nessa existência ou no futuro, gente. Então, retomando ali, continuando a... Deixa eu tirar aqui. Quando Jesus fala em reconciliar com os adversários, ele ainda adverte: senão, o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto. Daí você não sairá enquanto não pagar até o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5 também, de 25, versículo 25 e 26. Então, será que é isso que a gente quer para a nossa vida, gente? Será que não existe uma forma melhor de resolver isso? Por que escolher a dor se a gente pode escolher o amor? E o perdão, gente, é uma demonstração de amor muito grande, muito grande. Se tivermos que pagar até o último ceitil, significa que a gente fez as escolhas erradas. Significa que a gente está preso naquela situação, naquele ciclo, né? E aquele ódio, aquele rancor continua e permanece nos corações dos envolvidos. Então, se a gente conseguir não se vincular a isso, nós vamos estar nos livrando de muitas coisas do futuro, né? Mas ainda assim, gente, mesmo que a gente esteja nessa situação, Jesus não nos abandona. Jesus está conosco sempre. Não é ele que disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia? Que ele deixaria 99 ovelhas para ir em busca daquela uma que estava perdida na montanha? Gente, isso é para conosco. Isso é para nós. A gente está com Jesus. E mesmo que não, quando a gente se separe, quando a gente se isola muitas vezes ou se esquece da nossa conexão com o Pai e com Jesus, ele vem nos buscar. Então vamos abrir o nosso coração para receber esse Jesus. Então, como eu falei antes, se a gente tiver o firme propósito de trabalhar no bem, a gente vai sim estar acumulando os créditos que irão atenuar nossos débitos. E mais uma frase de Jesus lindíssima: o amor cobre uma multidão de pecados. Então veja como é importante, né? Não é à toa que ele veio pessoalmente, encarnou na nossa terra, né, no meio do povo, para trazer uma mensagem que era toda de amor. E não só na sua fala, mas no seu exemplo, nas suas atitudes, em todas as pessoas que ele ajudou, que ele curou, que ele atendeu, todos se via nele um amor muito grande. Então, e ele acredita em nós, gente, acredita em cada um de nós. A gente pode escolher, as nossas escolhas podem nos levar a caminhos muito mais tranquilos.
com um fardo mais leve, um jugo menos pesado, né? Então, já nos encaminhando para o final, eu quero aqui citar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que resume bem essa nossa lição de hoje, né? Que é o capítulo 12, amai os vossos inimigos, que retribuir o bem com o mal. E diz o seguinte: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater quando em contato com um amigo. Correto, né? Não é isso que ele espera de nós. O que ele espera de nós é essas lições aqui. É não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, por pior que seja o mal que tenha nos feito. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, aquele mal que eles nos causou. Por que isso? Eu não posso impor condições. Eu vou perdoar se você pedir perdão, se ajoelhar aqui na minha frente e dizer que não queria ter feito e pede perdão. Aí eu perdoo. Isso é uma condição, aliás, uma condição muito errada, porque isso demonstra o meu orgulho. E eu não quero me livrar do orgulho. O orgulho é uma das chagas, né, muito presentes na humanidade, e a gente tem que se livrar disso, né? Então, não colocar nenhuma condição para o perdão. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Certo? É essa reconciliação, né, que é necessária para a gente quebrar qualquer tipo de vínculo ali criado. É desejar-lhes o bem com o mal. Pagar todo o mal recebido com o bem. Vejam só. É experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. Se o meu adversário recebeu um bem, se ele teve, por alguma razão, ele teve uma condição em que teve uma situação boa para com ele, eu não posso ficar com raiva e nem querer, né, desejar o mal, porque ele recebeu aquele bem. Pelo contrário, eu tenho que ficar com júbilo em relação a isso. É socorrê-los, né? Socorrer nossos inimigos, apresentando-se a ocasião. Estender a mão, gente. Não importa, né? Para quem a gente, se ele é amigo, irmão, parente, inimigo, é estender a mão porque alguém está precisando. É abster-se, quer de palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E, finalmente, é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Quem assim procede, preenche as condições da lição: amai os vossos inimigos. Então, gente, essa lição é a difícil lição ensinada, trazida de Jesus, por Jesus, que até Pedro teve, né, muitas dúvidas, muitas questões. Nós também temos, né? Mas o esforço e a vontade, ele tem que partir de cada um de nós. Para encerrar, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Consolador, de Emmanuel, para fechar a nossa noite de hoje. Essa mensagem diz o seguinte: a verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos, porém cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Mas, na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos, no caminho do progresso e da redenção. Então, meus queridos, eu encerro a nossa fala de hoje, desejando a todos uma noite agradável, uma boa noite, um bom retorno a todas as suas casas, seus lares, e agradecendo, né, a atenção. Muito obrigada.